No ar, o NTB News, segunda edição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta edição, você vai acompanhar tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a nossa região, os fatos que marcaram esta segunda-feira e também este final de semana. Veja só. Escolas cívico-militares em Minas Gerais vai à pauta na Assembleia. Pedido de isenção de taxa do Enem 2026 já está em vigor. E PTU, Prefeitura de Patos de Minas, oferece em pagamento à vista 10% de desconto e participação no Patos Premia. Direito e deveres em vagas de estacionamento em condomínio. Aumento da temperatura provoca efeitos nocivos no desenvolvimento de crianças entre 1 e 5 anos em situação de vulnerabilidade social. Senado aprova lei que passa a considerar estágio como experiência profissional para estudantes. Eu sou Matheus Borges e o News, segunda edição, está no ar. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição já te contando que um corpo foi encontrado em Patos de Minas. Daqui a pouco a repórter Débora Xavier vai chegar com mais informações. Esse corpo que foi encontrado no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Brasília. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Mas agora a gente te conta que uma discussão dentro de uma barbearia terminou com um homem ferido com golpes de tesoura. Veja só. Um jovem de 19 anos tentou matar uma pessoa ali numa barbearia que fica no bairro Cristo Redentor. Foi isso que ele informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, de que o intuito dele era mesmo de matar. Ele que havia saído de uma clínica psicológica, né, em situação de psicológica ali em Uberaba, voltou então a Patos de Minas e teve uma discussão com esta vítima ali, né, uma vítima, um homem de 50 anos. Segundo as informações dentro da Polícia Militar, se dão conta de que essa briga entre eles começou após esse homem de 50 anos morar com o pai do jovem de 19 anos, o intuito ali de ajudar, né, com as questões financeiras também, estão dividindo ali o aluguel. O jovem voltou, teria começado uma briga ali em relação a isso, inclusive segundo o jovem, ele só respondeu com essa tesourada, né, contra um homem que ficou bastante machucado ali na clavícula, no braço, porque ele teria sido agredido primeiro. As guarnições deslocaram imediatamente até o local, né? Quando lá chegaram, depararam com o autor, um jovem de 19 anos, aguardando no local a chegada da Polícia Militar, juntamente com seu genitor, um homem de 50 anos. Então eles informaram que a Polícia Militar, que teve uma discussão, né, com a vítima ali na barbearia, por motivos, diversos motivos fúteis, né? E que ele teria desferido umas tesouradas, apoderado a tesoura e agredido o outro homem ali, um homem de 30 anos, o qual já não se encontrava no local. Então a Polícia Militar então fez a prisão desse autor e foi à procura da vítima, né? Ali próximo, então, ele encontrou, né, o outro homem que estava bastante ferido, ali, com sangramento pelos braços, na região do pescoço. E notaram que ele se havia sofrido alguns golpes na região da clavícula, próximo ao pescoço e em ambos os braços. Ele explicou para a Polícia Militar, né, que tudo iniciou com a discussão entre eles, que o jovem de 19 anos, enquanto estava internado em uma clínica psiquiátrica, lá em Uberaba, ele passou a residir, né, essa vítima passou a residir com o pai do autor, para dividir ali o aluguel e os custos, né, as despesas ali da casa. Mas quando esse jovem, em virtude do jovem ter saído, né, da clínica, no dia anterior, ele disse que ia sair, mas para isso ele queria receber ali o dinheiro do aluguel, um botijão de gás que tinha comprado, né? Foi aí que iniciou a discussão, né, que o jovem ficou insatisfeito com isso e eles passaram a discutir. Inclusive, né, o autor alega que ele foi agredido primeiro com um chute na região do abdômen, né? Inclusive ele estava com marcas, né, na camiseta branca de chute, mas a vítima alega que os chutes foram ali necessários para se defender, que ele já havia sido atacado, né? Aí ele foi agredido com essas tesouradas na região da clavícula e tentou fugir, foi agredido novamente na região do braço, e quando ele conseguiu se desvencilhar e sair ali do recinto, o autor então ainda continuou dizendo que se fosse preso, quando ele saísse, ele ia matá-lo.
Inclusive, quando ele estava aguardando lá a polícia militar estava fazendo rastreamentos para encontrar, né, a vítima, o autor disse que realmente a intenção dele era matar. Ele tentou desferir o golpe ali na região do pescoço, contudo não conseguiu perfurar, né? Esse jovem ele já tem histórico, né? Importante ressaltar isso, de violência. Ele já tem outros envolvimentos aí com ocorrência de lesão corporal, de homicídio. Ele inclusive estava internado em uma clínica e havia saído no dia anterior. Clínica de recuperação psiquiátrica, né? Ele sofre de transtornos mentais, esquizofrenia e transtorno bipolar. Nós estamos ao vivo nesta segunda edição do NTV News e eu já recebo a informação que a repórter Débora Xavier já está chegando no local onde um corpo foi encontrado agora há pouco aqui em Patos de Minas, no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Brasília. A informação que nós temos apurada, as primeiras informações, as informações iniciais é que este corpo está em estado avançado de decomposição. Então, um corpo encontrado aqui em Patos de Minas. Daqui a pouco a gente vai atualizar esse caso, a nossa equipe empenhada atualizando e, claro, apurando o fato a fato para você que está acompanhando o NTV News segunda edição. Um acidente fatal foi registrado na rua Doutor João Borges, no bairro Nova Floresta. Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, a equipe se deparou com a motocicleta, que é essa moto que está aparecendo aqui para você, que bateu contra um poste de iluminação pública. Uma equipe do SAMU prestou atendimento e, apesar das tentativas de reanimar e reanimação que foram realizadas por aproximadamente 25 minutos, o óbito foi confirmado. Foi confirmado ainda no local. Segundo o que foi apurado, o condutor seguia pela via no bairro, sentido bairro Vila Garcia ao bairro Alto Colina, quando perdeu o controle de direção da moto e bateu contra o poste. O corpo de Leandro Henrique dos Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. E agora a gente te conta que um homem de 46 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio e uma mulher de 27 anos ficou gravemente ferida após uma confusão registrada em uma fazenda nas proximidades da comunidade de Café-Patense. Uma mulher de 27 anos conheceu dois homens, um de 46 e outro de 32 anos. Com eles, ela foi até uma fazenda que fica na comunidade do Café-Patense, em Patos de Minas. Lá, a mulher percebeu que eles já haviam ingerido bebidas alcoólicas. Momentos antes dela ir até esse local, no caminho adquiriram mais bebidas alcoólicas e chegaram então nessa fazenda. Todo esse momento em que eles viviam ali naquela fazenda saiu do controle. Começou então uma briga. A mulher foi tentar intervir nessa briga, mas acabou sofrendo ferimentos na boca. Ela então correu, foi até uma fazenda no intuito de pedir ajuda. A Polícia Militar, na sexta-feira à noite, né, por volta das 21 horas, recebeu um chamado de uma mulher que reside ali na região do Café-Patense, às margens da BR-365, informou, através do 190, que uma mulher havia chegado na sua residência, bastante machucada, com o rosto machucado, e relatando que havia sido agredida com coronhadas, né, de uma arma de fogo. E que no local do problema, da discussão lá, havia envolvido dois homens que estavam com ela, né, haviam discutido e um deles teria tentado tirar a vida do outro com um disparo de arma de fogo e com coronhadas depois. A Polícia Militar deslocou rapidamente, né, assim que fez contato com ela, ela informou que encontrou com esses dois homens durante a tarde, né, e estavam em uma boate aqui em Patos de Minas, fazendo uso de bebidas alcoólicas, né, e depois, no final do dia, se deslocaram para uma fazenda ali perto do povoado Café-Patense. Inclusive, no caminho, adquiriram mais bebidas. O suspeito, um homem de 32 anos, apontou a arma de fogo a qual ele estava no peito da vítima de 46 anos. Tentou disparar várias vezes, mas não houve êxito. Momento então que houve uma briga entre eles e esse suspeito então começou a atacá-lo com coronhadas. E quando lá chegaram, em dado momento,
o autor, né, ele começou a expor um revólver, uma arma de fogo, e o outro homem que estava com eles, não gostou, né, e advertiu, né, sobre aquela conduta, e no momento em que eles iniciaram uma discussão ali. Com essa discussão, o autor então apontou a arma, teria apontado a arma na direção do peito, né, desse outro homem e efetuado alguns disparos, acionamento do gatilho, mas a arma não chegou a disparar. E após isso ele começou a desferir coronhadas no rosto, na cabeça, né, do outro homem, e a mulher foi intervir, né, no sentido de ajudar, e ela acabou sendo agredida também, né, com coronhadas no rosto, na região da boca principalmente. Então ela saiu correndo em direção ao cafezal e chegou até essa outra propriedade e pediu ajuda, pediu socorro, né? A polícia, através dessa informação, foi até o local onde ela indicou, né, onde ocorreu esse problema. Chegou lá, estava trancado, mas a polícia, ao perceber que havia indício de sangue, arrombou a porta, entrou e verificou realmente que existia bastante sangue lá dentro do imóvel, no chão do imóvel. Inclusive encontrou as talas do cabo de um revólver caído no chão. A briga só parou após o irmão do suspeito intervir na situação e aí então fez com que o suspeito parasse com a briga, já que a situação dele era mesmo de matar ali o homem, né, a vítima de 46 anos. Quem socorreu, né, a vítima de 46 anos e encaminhou até a Santa Casa de Misericórdia foi o pai do suspeito. A Polícia Militar continuou os trabalhos no intuito de localizar o suspeito de 32 anos, já que, segundo as informações, após o fato, né, de que o irmão teria conseguido cessar a briga, ambos fugiram aí e ninguém, como já estava tarde da noite também, ninguém conseguiu observar para onde ele fugiu a informação, mas a Polícia Militar continua os trabalhos no intuito de localizar esse suspeito. Tanto o pai, né, do autor como esse homem que foi agredido informaram que as agressões só cessaram quando o irmão do autor, o outro irmão, chegou no local e interviu. Esse irmão, inclusive, não foi localizado, né, possivelmente tenha ajudado também o autor a fugir. Então a Polícia Militar realizou várias diligências, né, após isso, mas até então ele não foi localizado. Agora, 7h18. Daqui a pouco nós vamos te atualizar sobre um corpo que foi encontrado aqui em Patos de Minas. As informações ao vivo e completas apuradas para você. E Escolas Cívico-Militares em Minas Gerais vai para a pauta novamente. Os detalhes daqui a pouco. Não saia daí. Projeto enviado à Assembleia retoma modelo de escolas cívico-militares em Minas Gerais e inclui unidades de Patos de Minas entre as cotadas. A proposta estabelece uma cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação e instituições militares, com foco na promoção da disciplina, da cultura da paz e da escola em tempo integral, sem interferência na autonomia pedagógica das escolas. A adesão será voluntária e dependerá de consulta pública junto à comunidade escolar, levando em conta critérios como vulnerabilidade socioeconômica, ocorrências disciplinares e desempenho educacional. As unidades que aderirem continuarão sob gestão da Secretaria de Educação, com professores responsáveis pelo conteúdo pedagógico. O projeto também prevê a atuação de militares da reserva, de reforma voluntária e proíbe o uso de recursos do Fundeb para pagamento desses profissionais. Em Patos de Minas, inicialmente estavam cotadas a Escola Estadual Abner Afonso, a Escola Marcolino de Barros, a Escola Estadual Professor Antônio Dias Maciel, a Escola Deiró Eunávio Borges, a Escola Abílio Caixeta, a Escola Professora Paulina Melo Porto, a Escola Doutor Paulo Borges e a Escola Estadual Dona Guiomar de Melo. O prazo para que pessoas interessadas em solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2026, começou nesta segunda-feira e vai até o dia 24 de abril. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico da página do participante do Enem com o login único da plataforma de serviços digitais do Governo Federal, o gov.br. Tem direito de solicitar a isenção os matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2026.
estudantes de todo o ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas de baixa renda com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, beneficiários do programa PED Meia do Ministério da Educação. As pessoas que se enquadram nesses perfis devem solicitar a dispensa do pagamento da taxa, pois a isenção não é automática. O INEP destaca que o participante que integra uma família inscrita no CadÚnico precisa estar com a situação cadastral regular para solicitar a isenção da inscrição no Enem. A falta da atualização no CadÚnico pode levar ao indeferimento do pedido para fazer as provas de graça. A seguir aqui no News, segunda edição, IPTU. Pagamento à vista oferece 10% de desconto e participação no Patos premia. Direito e deveres de vagas de estacionamento em condomínio. Eu volto já. Meu nome é Daniele, eu faço parte do time do Sebrae Minas e hoje eu estou aqui para convidar você, empreendedor, para participar do seminário Empretec. O Empretec é uma imersão de 5 dias, onde você desenvolve as suas características comportamentais empreendedoras, que são elas: network, persuasão, planejamento, monitoramento. O Empretec em Patos de Minas vai acontecer no dia 13 a 17 agora de abril. Faça a sua inscrição pelo telefone 3821-4154 ou pelo site do Sebrae Minas. Aproveite, esse é o seu ponto de virada. Você que está chegando agora na nossa segunda edição do NTV News, a gente te atualiza que um corpo foi encontrado em Patos de Minas, na rua Brasília, no bairro Nossa Senhora das Graças. E a informação que nós temos é de que este corpo foi encontrado já em estado avançado de decomposição. Nossa equipe está apurando todos os detalhes sobre este fato e, claro, nós vamos atualizar para você. E olha só, cidade, né? São vários imóveis aqui em Patos de Minas e o IPTU já está batendo a porta, viu? Contribuintes de Patos de Minas têm até o dia 30 de abril para pagar o IPTU com desconto e assim garantir benefícios. Neste ano, o contribuinte pode quitar o imposto com 10% de desconto no pagamento à vista até o dia 30 de abril e ainda garantir 30 bilhetes para concorrer a prêmios no Patos Premia. A guia pode ser solicitada pelo PatosApp, que é o 3822-9115, ou pelo site oficial. Quem pagar até essa data não recebe cobrança pelos correios. Já os demais contribuintes receberão a guia a partir de junho, com opção de pagamento à vista até o dia 20 de agosto, com 4% de desconto, ou parcelamento em 5 vezes com vencimento entre agosto e dezembro. Em caso de dúvidas, o atendimento está disponível pelo telefone 34 3822 9891. Agora, me conta, onde você mora tem uma garagem, é um condomínio como essas aqui que a gente está vendo? São brinquedos colocados, são vários imóveis, são pessoas discutindo, essa vaga é minha, não, essa vaga é sua. Fato é que no fim do dia, quando o portão da garagem abre, nem sempre o problema é estacionar, né? É entender quem pode, quem tem direito e quem está errado. As vagas de garagem em condomínios estão entre as maiores causas de conflitos entre vizinhos, sabia? E além disso, muita gente ainda não sabe o que diz a lei. Quer saber o que diz? A gente te conta agora. A legislação brasileira trata a vaga de garagem como parte importante do condomínio, mas com regras bem claras. O uso é definido pelo Código Civil, pela Lei 12.600 e, principalmente, pela convenção do próprio prédio. E é aí que está o primeiro ponto de atenção. Mesmo sendo sua, a vaga precisa seguir regras coletivas. Sempre a gente, condomínio, tem que olhar para o coletivo, né? Os pontos pontuais, né, que existem, você tem um carro muito largo
que o vizinho estacionou do teu lado, ele não pode sair do carro. Então, que coisa é essa que eu tenho que sair do meu carro, empurrar ele para poder entrar? Né? Então não tem sentido isso. Então a gente tem que sempre trabalhar fazendo com que a gente não atrapalhe a coletividade. Quando é pontual, normalmente isso se resolve. Existem 3 tipos principais de vaga de garagem em condomínio. A vaga vinculada, que faz parte do apartamento, não pode ser vendida separadamente. A vaga autônoma, que tem matrícula própria e pode ser negociada se o condomínio permitir. E a vaga de área comum, pertence a todos, com uso coletivo ou rotativo. Outras regras básicas são o uso exclusivo para veículos, respeitar os limites da vaga, não pode virar depósito e aluguel para pessoas de fora depende de autorização do condomínio. No geral, as vagas seguem o tamanho do regimento interno do condomínio, mas existe uma norma da ABNT que segue esse padrão aqui. A largura tem que ter no mínimo 2,30 metros, com 5 metros de comprimento, como estamos vendo aqui. E você tem que estacionar seu carro dentro da área delimitada. Mas muitas vezes os condôminos colocam uma moto ou mesmo uma bicicleta na frente da vaga, o que atrapalha o outro condômino. Nesse caso aqui, o morador está completamente correto. Ele tem 2 vagas. Numa, coloca a moto. Na outra, coloca o carro e está tudo bem. O que acaba gerando discussão é quando há apenas uma vaga e a pessoa toma mais espaço do que o que tem. E é justamente o desrespeito a essas regras que gera dor de cabeça. Vaga ocupada por outro carro, uso indevido ou até aluguel irregular. A lei proíbe, por exemplo, havendo locação para pessoas de fora sem a aprovação dos condôminos, como forma de garantir a segurança do prédio. Quando o morador se sente prejudicado, o caminho começa dentro de casa. Procurar o síndico, registrar a ocorrência e, se necessário, levar o caso para a Assembleia ou até a Justiça. A administração do condomínio chama a pessoa para conversar, primeiro tem um papo, verifica se essa pessoa tem 2 ou 3 vagas de garagem. Muitas vezes ele está colocando um carro numa vaga mais apertada, será se ele não tem um local que está próximo de um carro menor? Então a primeira coisa é fazer a coisa administrativamente, é bater um papo, que eu acho que morar em condomínio é você ter uma boa convivência, né? Não ultrapassando isso, eu tenho que notificar e aplicar as sanções que estão no regimento interno. Não dando efeito, a gente tem que ir para onde? Para a Justiça, porque a gente não vai sair, né, na mão com ninguém. Então a gente tem que ir ao judiciário, para o judiciário decidir se tira ou não aquele carro da forma que está sendo estacionado. No fim das contas, mais do que um espaço para estacionar, a vaga de garagem exige algo essencial em qualquer condomínio: informação, respeito e bom senso. O bom senso, ele vale para tudo, né? E você que está nos acompanhando desde o início desta nossa segunda edição, nós estamos te contando e atualizando que um corpo foi encontrado no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Brasília, e que esse corpo já foi encontrado em grave, né, um estado de decomposição. E as informações que nós temos agora para te atualizar é que este corpo ele foi encontrado em um terreno ali localizado na rua Brasília, como a gente tem te contado aqui desde a transição do debate esportivo para o NTV News. É claro que a polícia nesse momento faz todo o trabalho para tentar a identificação, saber as causas da morte também. Nós estamos tentando contato com a Polícia Civil. A Débora Xavier já está chegando no local do deslocamento, né, de onde ela estava para o local, mas nós já estamos com as nossas fontes posicionadas e apurando para você então que este corpo encontrado em grave estado, em longo estado de decomposição, o que pode, de certa forma, dificultar um pouco do trabalho, mas nós temos um trabalho efetivo aqui para poder identificar e trazer as atualizações ao longo do NTV News segunda edição para você. Então daqui a pouco a Débora Xavier entra ao vivo aqui com a gente para nos atualizar sobre este corpo encontrado em Patos de Minas, porque pode se tratar de um corpo em estado avançado de decomposição, de morte natural, ou pode se encontrar também
se tratar de um corpo com marcas de violência que pode declinar para que a polícia leve a investigação para um outro lado. E claro que a gente vai atualizar você aqui no jornalismo da NTV, que é 24 horas, não para, e você acompanha tudo ao vivo, minuto a minuto. Bom, e agora a gente vai mudar de assunto, porque é hora da gente falar da previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Nesta terça-feira, em Patos de Minas, dia de sol entre nuvens com aumento de nebulosidade ao longo da tarde. Possibilidade de pancadas de chuva isoladas no fim do dia. Mínima esperada de 19 e máxima de 30 graus. Em Patrocínio, sol com variação de nuvens e chance de chuva rápida à tarde. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Paracatu, calor e tempo parcialmente nublado. Pancadas de chuva isoladas no período da tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Carmo do Paranaíba, sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva leve no fim do dia. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em João Pinheiro, dia quente, com sol predominando e pancadas isoladas de chuva à tarde. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. E em Presidente Olegário, sol entre nuvens com chance de chuva passageira no período da tarde. A mínima, segundo o IMET, é de 19 e a máxima de 30 graus. Depois do intervalo, o aumento de temperatura provoca efeitos nocivos no desenvolvimento de crianças entre 1 e 5 anos em situação de vulnerabilidade social. O aumento da temperatura provoca efeitos nocivos no desenvolvimento de crianças entre 1 e 5 anos em situação de vulnerabilidade social. Um desses impactos que a gente pode ver é que aumenta o risco de desnutrição infantil. A conclusão é de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa coletou informações entre 2007 e 2017 em todo o país e chegou à conclusão que 1 grau de elevação na temperatura aumenta em 10% a chance de baixo peso em crianças de 1 a 5 anos. Também eleva em 8% a chance de desnutrição aguda e faz crescer 8% a possibilidade de desnutrição crônica. É um resultado bastante expressivo, porque mostra que o calor, ele não é apenas um incômodo, né? Ele de fato pode ser um determinante da desnutrição infantil e isso se repercutir por toda a vida da criança. Altas temperaturas afetam o metabolismo infantil, tornam mais frequentes episódios de diarreia e dificultam a absorção de micronutrientes. Outro resultado da pesquisa mostra que o calor multiplica vulnerabilidades, desigualdades e afeta determinados grupos de maneira mais intensa. Entre mais de 6 milhões de crianças analisadas em locais onde houve aumento das temperaturas, baixo peso e desnutrição são efeitos mais observados em meninas. Cerca de 4% delas estavam abaixo do peso e quase 6% apresentavam desnutrição aguda. Já o atraso no crescimento foi mais frequente em meninos. 10,4% deles apresentaram esse quadro. No recorte por raça e etnia, as crianças indígenas estão no cenário mais crítico. 6,7% estavam abaixo do peso e quase 27% tinham atraso no crescimento. Aproximadamente 6% das crianças pretas apresentaram desnutrição aguda e 9,3% desse grupo tinha atraso no crescimento. A gente tem o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que pode funcionar muito bem nessa busca de uma resiliência climática. Por exemplo, o cuidado nutricional, orientações nutricionais, orientações sobre hidratação, tanto antes quanto durante períodos de ondas de calor. Isso também pode ajudar e fazer
a reduzir os efeitos e também monitorar essas crianças. Segundo os pesquisadores, políticas como o Bolsa Família ajudam a mitigar a insegurança alimentar, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, em áreas rurais e comunidades indígenas. Outra forma é incrementar a merenda escolar. No Rio de Janeiro, em dias quentes, o cardápio oferecido para as crianças da rede pública de ensino do município passa por adaptações. A alimentação escolar, ela leva em consideração também essa questão da temperatura, né? Uma vez que isso pode, de alguma forma, interferir no estado nutricional da criança. As frutas, em geral, elas são muito bem aceitas pelas crianças. Pode vir aqui comigo, porque agora, nessa primeira edição, agora são 19h46. Em respeito a você, deixe-me arrumar a gravata. Aqui nós estamos trazendo a informação de que um corpo foi encontrado em Patos de Minas. Esse corpo foi encontrado em um lote, aparentemente um lote vago, no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Brasília. E trata-se, segundo informações preliminares, de uma mulher. Depois do intervalo, eu te atualizo com mais informações. Eu volto já. De volta com o News, segunda edição ao vivo para você, como nós estamos acompanhando ao longo dessa nossa noite de segunda-feira. Um corpo foi encontrado. Eu preciso fazer uma ratificação aqui, que eu disse que era um corpo de uma mulher. Esse corpo ainda não foi identificado. Quem teria encontrado este corpo, na verdade, teria sido uma mulher. Ao vivo comigo, por telefone, está a repórter Débora Xavier. Débora, uma boa noite para você. Muito obrigado por nos atender aqui no NTV News, segunda edição. Então, um corpo encontrado nesta noite em estado avançado de decomposição, minha amiga. Boa noite para você, Matheus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, Matheus. Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado agora no início da noite, na rua Brasília, próximo ali à numeração número 459, ali na rua, no bairro, né, Nossa Senhora das Graças, aqui em Patos de Minas. E de acordo com informações preliminares, uma mulher teria ido apanhar chuchu num loteamento vago que fica ali na rua, né, e se deparou com esse corpo. A gente também teve algumas informações, né, que os vizinhos já estavam ali sentindo um cheiro forte, né, e aí a partir do momento que essa mulher foi lá apanhar, né, essa verdura, esse chuchu que estava ali no local, se deparou com esse corpo em estado já avançado de decomposição, né. A polícia militar foi acionada, isolou a área para os trabalhos de perícia, e a gente ainda não tem a confirmação, né, se é um homem ou se é uma mulher. A gente ainda está aguardando essa confirmação, né, e um susto aí para esses moradores aqui do bairro Nossa Senhora das Graças. Matheus. Tá certo, Débora. Muito obrigado pelas informações e participação aqui no NTV News. A Débora volta a qualquer momento ao longo da nossa programação para te atualizar. Muito obrigado, Débora. Então é isso então, um corpo de uma pessoa encontrado agora há pouco aqui em Patos de Minas. Mais informações você vai ter, claro, no @NTV Patos de Minas ao longo de toda essa nossa noite, e amanhã também no NTV News, primeira edição, no programa Guia Boa Aventura, e na segunda edição também do News a gente repercute para você. Te lembrando que hoje tem programa Roda Viva com Rubens Barros. Você vai acompanhar, Rubens Barbosa. O programa vai ao ar às 22 horas. Rubens Barbosa é embaixador e ele vai falar sobre a experiência de quem chefiou as embaixadas brasileiras em Washington e também em Londres. Rubens Barbosa, embaixador, às 10 horas da noite, aqui na NTV, logo depois do NTV News, segunda edição. A você, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, um beijo na família, uma boa noite, fique com Deus.